Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Matriz do Destino. O meu nome é Cátia Bibiana de Andréia, sou a única professora da Matriz do Destino na língua portuguesa e cá em Portugal. E neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito polémico. Hoje nós vamos falar sobre traição. Será que olhando a Matriz do Destino de uma pessoa nós conseguimos perceber se essa pessoa é capaz de trair? Se nós seremos traídas ou se nós temos medo de sermos traídas, ou então se nós já traímos ou se iremos trair. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui neste vídeo. Então, se esse assunto te interessa, ou também se tu tens outros assuntos que te interessam, deixa a sugestão cá abaixo nos comentários dos vídeos, está bem? Porque eu vou ver as melhores sugestões e vou trazer os vídeos cá para o canal. E se gostas deste assunto, se queres aprender mais sobre a tua matriz do destino, subscreve aqui ao canal, ativa o sininho das notificações e deixa já o teu gosto, ou deixa já o teu like, tá? Para impulsionar o vídeo. Então a primeira coisa que tu precisas de fazer é abrir a tua matriz do destino. Quais são os posicionamentos que nós precisamos de observar na matriz para nós vermos se existem tendências de nós trairmos, de nós sermos traídas, meio de traição, enfim. Vocês podem fazer isto para vocês e podem olhar também na matriz das outras pessoas, se vocês quiserem. Nós vamos observar estes pontos, tá? O primeiro ponto é o ponto da máscara ou da personalidade, que tem a ver com o teu dia de nascimento. Se o teu dia de nascimento for acima de 22, tu vais ter aqui a soma do teu dia de nascimento. Depois nós vamos ver aqui a esfera da essência. Vamos ver aqui a esfera da sexualidade. Sim, nós temos também a esfera da sexualidade. Então, é o segundo círculo a partir da nossa essência. Vocês vão ver aqui o karma material, tá? E depois vocês vão olhar também aqui a bagagem kármica, estes três números aqui, e também nós podemos dar uma olhada nestes dois números aqui, estas duas energias, ou estes dois arquétipos que nós temos no canal dos relacionamentos ou no canal do amor. Apesar que estes aqui, estatisticamente falando, não têm feito assim muito. Não tem trazido tanta evidência de traição quanto os outros pontos, mas eu também já vi. Então, vamos a colocar também no nosso estudo e na nossa observação os dois arquétipos que nós temos aqui, certo? Então, repetindo, dia de nascimento, a essência, a parte da sexualidade, que é este círculozinho menor. Vocês vão olhar aqui também o karma material da pessoa, ou o vosso, e vocês vão ver todos os arquétipos que têm aqui no canal do relacionamento ou do amor, e vocês também vão ter em conta os arquétipos que vocês têm aqui na vossa bagagem kármica, tá? Então vou voltar a tela aqui para mim. Então, este conhecimento que eu trago para vocês é baseado na minha experiência de vários atendimentos com várias pessoas, com vários problemas de relacionamento, vários problemas amorosos, ahm, e com vários estágios diferentes de relacionamentos. Portanto, esta informação ela é retirada de matrizes de pessoas casadas, de pessoas que namoram, de pessoas que têm relacionamentos coloridos, portanto, aquele tipo de relacionamento sem nenhum tipo de definição, digamos assim, da própria relação. Ou seja, as pessoas estão juntas, têm relações sexuais, envolvem-se, mas não existe aquele compromisso específico. Então, tu vais ver naqueles pontos que eu acabei de comentar, se tu tens os seguintes arquétipos: o 2. Se tu tens o arquétipo 6, eu vou olhar aqui os meus apontamentos para não me enganar, tá bom? Vocês vão ver se vocês têm o 2, o 6, se vocês têm o 8, o 9, o 11, o 12, o 13 e o 16, depois a gente vai perceber mais um bocadinho sobre isso, o 15, o 18, o 20 e o 22. Estas são as principais energias que eu já observei que ou as pessoas têm muito medo de serem traídas, então elas têm uma grande paranoia, elas têm um medo inexplicável de serem traídas, ou então elas já traíram no passado, independentemente de quais são as circunstâncias, ou então elas já foram traídas pelos seus cônjuges, companheiros, namorados, namoradas, certo? Então
vocês precisam de observar cada um destes arquétipos. Vamos lá. Se vocês têm o 2, a energia do 2 ela é uma energia de mistério. Muitas vezes é uma energia de coisas e de questões ocultas. Geralmente, quando a pessoa tem a energia do 2 na versão positiva, ou seja, ela trabalha a sua energia do 2 na positiva, ela é uma pessoa sincera, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que diz aquilo que pensa, ela é uma pessoa profunda, é uma pessoa com autoconhecimento. Só que se a pessoa ela não trilha este caminho da positividade do 2, o que pode acontecer é que ela pode ser uma pessoa que esconde. E nós sabemos, traições muitas vezes são escondidas. Então, eu já observei muitas vezes em pessoas com o arquétipo 2, independentemente se estão no dia do nascimento ou no karma material, que é onde esse arquétipo pode estar na nossa matriz, eu já observei que muitas mulheres já apanharam um companheiro a mentir ou já apanharam mensagens, não é, que o companheiro ou que a companheira escondia. Ou então essas pessoas já trocavam mensagens com outras pessoas, estavam insatisfeitas na relação, só que não falavam, ou seja, não diziam a verdade, não a expunham, e muitas vezes estavam a desenvolver sentimentos por outras pessoas. Ou então também o 2 ele pode ter uma coisa que é também é uma questão de carência, certo? Elas podem ver muitas vezes ali uma mulher interessante, um homem interessante e já começam a criar uma fantasia, começam a criar uma atração sexual. Muitas vezes são pessoas que aparecem em muitos relacionamentos na vida delas, em que não existe uma clareza naquele relacionamento. Então, se a pessoa está a vibrar na energia negativa do 2, o que acontece é que muitas vezes elas entram em relacionamentos esporádicos, relacionamentos sem compromisso, muitas vezes até com esperanças de ter um compromisso com esse relacionamento, só que não assumem o relacionamento, pois a outra pessoa anda com uma outra pessoa, não é? Porque a relação é sem compromisso e depois essa pessoa com o 2 sente-se traída. Então, eu não sei se vocês explicaram muito bem, porque realmente é uma situação complexa, é uma situação muito complicada, não é? Então, se tu tens o 2 na tua matriz, se tu traz mentes, ou se já foste mentida, se já foste traída, ou se tens um medo muito grande, ou se és uma pessoa muito desconfiada, não é? Porque o 2 pode ter essa coisa da desconfiança, porque normalmente são pessoas muito intuitivas, são pessoas muito sensíveis. Então, se tu sentes isso, é muito possível que tu estejas na vibração negativa do 2. E nós atraímos sempre aquilo que nós temos dentro de nós. Então nós temos que entender que sempre que nós temos um parceiro que trai, significa que a gente escolheu aquele parceiro por alguma coisa nos atraiu naquele parceiro. Ele não está na nossa vida e ele não nos traiu por acaso, certo? Então a gente precisa de entender o que é que a vida está-nos a querer dizer e está-nos a querer ensinar com aquela traição. O segundo arquétipo é o 6. O 6 fala muito de relacionamento, fala muito de autoestima, não é? Então, quando a pessoa está na vibração negativa do 6, ela trai. Simplesmente porque ela encontra várias pessoas que lhe atraem, ela encontra muitas pessoas de quem ela tem uma atração sexual muito forte. Ela geralmente, quando está na vibração negativa do 6, é uma pessoa cuja vida está sempre a colocar escolhas no caminho dessa pessoa. E muitas vezes as escolhas têm a ver com parceiros amorosos, parceiros ou parceiras românticas. Então, geralmente as pessoas com 6, se estão na vibração negativa, certo? Podem ser pessoas que podem viver triângulos amorosos no sentido de eu tenho uma pessoa, mas aquela pessoa atrai-me, e aí ela fica confusa entre duas pessoas, e aí ela não sabe qual é que vai escolher, e aí ela decide experimentar daquela outra pessoa, arrepende-se, volta para o companheiro ou para acompanhar, então geralmente isso pode criar possibilidades de traição. Mas também as pessoas com o 6 pela baixa autoestima que muitas vezes elas podem ter, certo? Se elas não trabalham a sua autoestima, as pessoas com 6, elas podem atrair pessoas que muitas vezes aparentam ser uma coisa que elas não são.
Porque as pessoas com 6 têm muita facilidade, digamos assim, de colocar expectativas nas outras pessoas. Então, a pessoa com 6 conhece uma outra pessoa, fica encantada, já acredita que aquela pessoa é 100% boa, que não tem nenhum defeito, que só vê coisa boa naquela pessoa, porque só escolhe ver a coisa boa naquela pessoa, porque está colocando as expectativas de ser feliz naquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa vai lhe decepcionar. E é exatamente isso que a vida está-lhe a querer ensinar. Não coloques expectativas nas outras pessoas. Aprenda a ver a outra pessoa como ela é. Não esperes ser resgatada por um homem. Não esperes ser resgatada por uma mulher. Não esperes que uma relação te faça sentir bem, te faça sentir completa. Certo? Então, esse é o 6 em resumo. Um pequeno parênteses, porque eu sei que tem gente que vai dizer: Ah, mas eu tenho 6, nunca aconteceu, nunca fiz, nunca me fizeram. Ótimo, pode ser que tu estejas na vibração positiva do 6 e isso é bom. Mas, digamos assim, pelo que eu já vi em volumes de atendimentos, não foge muito disto. As histórias podem ser diferentes, certo? Mas resume-se a isto, tá? Então, eu também não quero que tu cries aqui uma paranoia do tipo, eu tenho 2, tenho 6, vou ser traída. Não. A gente só atrai aquilo que a gente é. Se vocês estiverem nas vibrações positivas destes arcanos ou destas energias, vocês não vão atrair nada disso, nem vão fazer nada disso. É uma questão de escolha estar nas vibrações positivas ou nas vibrações negativas de cada arquétipo. Quem fizer o curso da Matriz do Destino comigo vai aprender exatamente como estar nas vibrações positivas ou estar nas vibrações negativas de cada arquétipo, tá? O terceiro arquétipo, a terceira energia é o 8. O que é que acontece com o 8? O 8 ele é o arquétipo da verdade, da transparência, da justiça e dos acordos. Geralmente as pessoas que têm o 8, elas buscam ser sempre sinceras, buscam ser sempre transparentes, porém, se dentro delas elas carregam feridas da infância que têm a ver com injustiça, elas podem atrair sim alguém que as traia. Ou se esta pessoa estiver na vibração negativa do 8, pode atrair alguém que traia. Porque aí nós entramos na vibração negativa do 8, enquanto que a positiva é assumir compromissos, ser transparente, não é? O que é um compromisso? Casamento, por exemplo, é um compromisso. Relacionamento, um namoro, é um compromisso, é uma promessa, não é? Então, quando essas pessoas estão na vibração negativa do 8, podem sim atrair pessoas que façam coisas injustas com elas. E elas se sintam feridas, se sintam injustiçadas, e elas pensam muitas das vezes, puxa, mas eu não mereço alguém que me faça isto. Tudo o que eu já fiz por esta pessoa, ela ainda me está fazendo isto, não é? Então tem muito a ver aí com a ferida da injustiça que essa pessoa precisa de trabalhar. Gente, é fazer terapia. Não adianta vocês dizerem, mas eu tenho essa ferida, mas está tudo bem, não sei o que. Não, é fazer terapia para superar isso, tá? Então, o 8 também pode ter aí essa questão. Geralmente, pessoas com 8 que não trabalham o seu interior, entram em relacionamentos amorosos, o que pode acontecer é que podem passar sim por divórcios, não é? Porque o 8 representa a lei, representa a justiça, e nós sabemos também processos de divórcio tem a ver com lei, tem a ver com justiça. Então, se a pessoa está na vibração positiva do 8, obviamente não vai acontecer nada. Se a pessoa está vibrando na vibração, se ela está, aliás, na vibração negativa do 8, pode acontecer sim, como também pode acontecer uma outra coisa que faça ela se sentir injustiçada, tá? Depois o 9. Eu não ia colocar aqui o 9, mas eu também já vi aqui alguns casos com o 9 que é o seguinte: é a baixa autoestima, é o perfeccionismo, é se achar pequeno demais. Então, as pessoas com 9 podem sim já terem sido traídas, já podem ter traído também, porque o 9 ele tem uma semelhança com o 2 no sentido do mistério, do ser fechado, do ser reservado. O 9 ele também tem ele tem duas vertentes, certo? Que eu já observei. Existem pessoas com 9 que conseguem aceitar a sua sexualidade, conseguem aceitar as suas fantasias sexuais, conseguem dizer, puxa, eu gosto disto, gosto daquilo na cama, eu gosto de um parceiro assim, um parceiro assado. Só que existem 9 que reprimem.
muita energia sexual. Que são pessoas que não se sentem à vontade com a sua sexualidade, que acham que sexo é sujo, que têm muita vergonha do seu corpo, que têm vergonha de tirar a roupa à frente do companheiro, coisas desse tipo, que entram por caminhos, por exemplo, de celibato, não é? Eu não estou a dizer que isto é certo, isto é errado, não é isso, eu só estou aqui a descrever o 9, tá? E o que pode acontecer é que dentro dessas escolhas de vida que a pessoa faz, ela pode acabar por ser traída ou pode trair, certo? Então, é sempre bom as pessoas com o 9 buscarem trabalhar tudo o conteúdo que elas têm na mente sobre sexo, sobre relacionamentos. Sempre muito importante trazer à luz, trazer à tona, trabalhar todas essas questões. Caso contrário, uma coisa que eu vejo muito com o 9 e também com o 2 e também com o 18, que é um arquétipo que eu vou falar daqui a pouco, uma energia que eu vou falar daqui a pouco, é o dizer: eu nunca faria isso. Dessa água eu não beberei. Mas pode ter a certeza que vai beber. Pode ter a certeza que vai beber um dia. Ou, pelo menos, pode ser tentada a beber dessa água. Pode não beber da água, mas vai surgir uma situação em que a pessoa ela vai se sentir tentada, digamos assim, a fazer, a experimentar. Então, quem tem o 9 precisa de trabalhar todas as crenças negativas que tem sobre relação, sobre se expressar, sobre corpo, sobre imagem, sobre autoestima, sobre um, sexo, sobre escolhas sexuais, caminhos sexuais, vida sexual. Então é sempre muito bom as pessoas com o 9 terem essa consciência, não reprimirem, porque quanto mais reprimida for a pessoa, quanto mais ela se achar que é santa, mais diabo vai ter dentro dela e mais diabo ela vai atrair cá fora. O que eu quero dizer é que, é como eu disse há pouco, a gente atrai aquilo que a gente tem por mais difícil que pareça, e a matriz do destino ela ensina-nos exatamente isso. A gente atrai por vibração, tá? Então, esse é o 9. Eu coloquei aqui também a energia do 11. A energia do 11, ela chama-se a força, e ela é uma energia de muito potencial sexual. É uma das energias mais sexuais que existe, juntamente com o 15. Então, se tu tens um companheiro, uma companheira com o 11, ou se tu mesma tens o 11, tu precisas desenvolver a tua sexualidade. Tu precisas de aprender a ver aquilo que tu gostas, aquilo que tu não gostas, aquilo que tu te sentes à vontade, aquilo que tu não te sentes à vontade, aquilo que tu gostarias de experimentar ou não. Não tem como tu reprimires essa área da tua vida, certo? Porque mais cedo ou mais tarde vai surgir uma tentação, certo? Vamos passar aqui para o 12, tá? Eu estou fazendo aqui um resumo, certo? Porque senão este vídeo também vai ficar muito longo, mas se até agora tu estás a gostar do vídeo, se estás a achar as informações importantes, deixa já o teu like, subscreve ao canal ou então deixa aqui um comentário para eu saber. Quero saber dessas histórias todas, tá? Vamos passar aqui para o 12. O que é que acontece com o 12? O 12 é aquele arquétipo do sacrifício, é a energia do dependurado. E o que é que acontece com o 12? É o fazer tudo pelo outro, o entra numa relação e quer fazer tudo pelo outro, deixa-se a si mesmo para segundo plano, deixa de se cuidar para fazer pelo outro, gosta de fazer as vontades do outro. Portanto, é a energia do sacrifício, aquelas pessoas que fazem sempre pelo outro, sofrem sempre pelo outro e que muitas vezes não são valorizadas. Então, não é que o 12 não traia, mas eu já vi casos, a maior parte dos casos, de pessoas com a bagagem kármica, que tem lá o 12 principalmente naquele círculozinho laranja da bagagem kármica, ou então até mesmo no 12 lá na parte sexual, ou o 12 do karma material, que são traídas. São pessoas que geralmente fazem tudo pelo outro e o outro, segundo essas pessoas, não deu valor porque traiu. Qual é a lição que a vida está a dar a essas pessoas? Não te coloques em segundo plano. Não te coloques em segundo lugar. Para de ser, entre aspas, uma cadela da outra pessoa. Não é? Eu não vivo sem o outro. Não é? É isso que a vida está-te a querer ensinar. Para de entrar nessa vibração. Para de entrar nesse registro. Para de te sacrificar pelo outro. Não é? Então aqui também entra muita questão de autoestima também.
que são coisas que essa pessoa com o 12 precisa de trabalhar para não atrair esses parceiros. Uma outra coisa que também é muito comum aqui no 12 é se estagnar a nível sexual ou se estagnar na relação, acostumar-se na relação, não ter assim coisas novas na relação, do tipo, tem relação, agora já está tudo ok, tivemos filhos, vida sexual vai pelo cano abaixo, não há vida sexual, agora é só focar nos filhos, 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 e a relação fica para segundo plano. Obviamente, as coisas não vão correr bem, tá? Eu coloquei aqui o 13 e o 16 como um à parte, porque não é tão recorrente esta questão da traição no 13 e no 16, só que existe muito aquela coisa da insatisfação numa relação. Isto, obviamente, se a pessoa estiver na vibração negativa dos arquétipos, isto aplica-se a qualquer arquétipo, mas geralmente o 13 e o 16, às vezes, quando estão na vibração negativa do 13 e do 16, o que acontece é que são pessoas que ficam em relações mortas. Ou seja, geralmente ficam em relações que não têm nada a dar, que só existe uma amizade, só existe um companheirismo, só existe um. Nós nos habituamos a estar aqui, já estamos casados, já estamos juntos há 13 anos, há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos, e isto tornou-se a minha vida e eu não gosto disto. Gosto da pessoa, mas não é uma pessoa, não sinto paixão por aquela pessoa nem nada do género, mas eu vou ficando aqui, né? O arquétipo 13 e o 16 é cortar com aquilo que já não tem mais vida, né? É acabar, é saber começar do zero, é não ter medo de começar do zero. E quando as pessoas têm esses arquétipos, não fazem, o que acontece é o seguinte, elas ficam presas naquela relação e o companheiro ou a companheira encontra uma outra pessoa e põe término à relação com vocês porque vocês não tiveram coragem de pôr término. Então a vida encontra uma forma de colocar um término àquela relação que tu estás teimando, estás-te agarrando, estás ali, né? Ou então a outra pessoa não encontra ninguém, porém tu encontras uma pessoa que tu amas, que te atrai, que te dá uma paixão louca, só que trocas mensagens, telefonemas, imagens, coisas do tipo, mas também não sais daquela relação. É aquele famoso, por exemplo, eu tenho mulher, mas não consigo me separar por causa dos filhos. Geralmente não é os filhos, as pessoas colocam a culpa nos filhos, na doença da mulher, nisto e naquilo, quando na verdade é a pessoa que não quer sair dali, está apegada, certo? Então, novamente, eu sei que vai ter gente nos comentários, mas eu não sou assim. Tá, vocês precisam de ver. Existem pessoas que estão na vibração positiva, existem pessoas que escolhem estar na vibração negativa. Isto é para quem está na vibração negativa do arquétipo, tá? 15. 15 é um arquétipo das tentações. Ou seja, quem tem o 15 na matriz vai ser colocado à prova. Sempre. Não importa, pode ser Cristos na Terra que diga, Kátia, não é assim, é assim. Quem tem o 15 sempre será posto à prova, na esfera de vida onde o 15 está. Então, se o 15 está nos relacionamentos, está na personalidade, está na essência, está na sexualidade, enfim, todas aquelas esferas de vida que eu apresentei no início deste vídeo, com certeza a pessoa vai ser tentada sexualmente. O que é ser tentada sexualmente? É, por exemplo, estar numa relação, aquela relação está meio morna, está meio estranha, não é? Porque o 15 precisa sempre de estímulo, precisa de paixão, não é? A paixão está acabando, o interesse está acabando, aí já surge uma outra pessoa. E a pessoa tem que escolher, ou fica nesta, ou vai experimentar aquela. E nessa coisa da tentação, muitas pessoas com 15 deslizam. Ou então os companheiros das pessoas com 15 deslizam. Certo? Muitas coisas, muitas vezes eu já vi isto, pessoas com 15 têm um relacionamento, aquele relacionamento não está funcionando. Elas acabam o relacionamento, vão com uma outra pessoa, experimentam várias pessoas, mas nunca conseguem esquecer o ex. Quando o ex volta, elas voltam com o ex, nem que seja só por uma noite. E elas vão ficar sempre a pensar naquele ex.
O 15 é a energia das prisões. Então, quem tem o 15 precisa de resolver muito bem o seu passado. Caso contrário, os ex vão voltar. Vocês vão se sentir atraídas para aqueles ex. Vai haver uma paixão louca à flor da pele. Vocês não se vão controlar. Vão ter um caso de uma noite. Vão se arrepender porque o fulano não vai mudar. Vocês têm que pôr isso na vossa cabeça. O fulano não vai mudar. Porque quem tem o 15 fica com aquela coisa. Mas pode ser que ele tenha mudado, ele pode estar diferente, já passaram anos e a gente ainda se ama. Não é amor, é tesão, é diferente. Quem tem o 15 precisa de entender isso. Porque quem tem o 15, se deixa entrar sempre na mesma história, porque o ex, porque ele mandou mensagem, porque ele está com a fulana e eu sinto ciúmes, ou ele está com a fulana mas eu não sinto ciúmes, mas fica pensando nele, fica pensando, será que eles ainda estão juntos? Será que não estão juntos? Será que eu mando mensagem só para ficar amigos? Gente, tem gente que tem o 15 e que pensa assim, eu sou só amiga dele, não tenho outro interesse. Aham, aham. Vem dizer isso com 15, vem, que eu já te tiro de letra. Gente, do destino é incrível, não tem como a gente fugir, é energia, certo? Por isso que eu digo, quem estuda a matriz do destino sabe completamente como é que é a outra pessoa, tá? Seguindo em frente, 18. 18 é a energia da lua. E o 18 tem muito a ver com medos, não é? Então podem ser pessoas com muito medo de serem traídas, muito medo de perderem os companheiros e tornam-se apegadas, podem se tornar ciumentas, podem se tornar possessivas. Isto aqui também entra a questão do 12, do ciúme, do apego, da possessividade do 2, o 6 também, se não se trabalhar emocionalmente. Isto é sempre, se não se trabalhar emocionalmente, tá? Estiverem na vibração negativa destes arquétipos. Então, tem muito aquela coisa do ciúme, do medo, da ansiedade, o que é que ela está fazendo, o que é que não está fazendo. Aquelas pessoas que dizem, entre aspas, têm uma intuição que ele está me traindo. Muitas vezes não é intuição, é paranoia mesmo. A pessoa é tão insegura, está sempre a projetar o medo no outro. Isso é o 18. Mas também o 18, ele pode sim significar a traição. Porque o 18 também tem muito a ver com a história do mistério, do escondido, dos inimigos que a pessoa não consegue ver, certo? Mas eu digo assim, o 18, ele é uma das energias que mais manifesta coisas na vida dele. Ou seja, são aquele tipo de pessoas que tornam realidade aquilo que pensam. Então, se a pessoa está constantemente a pensar, porque o fulano está fazendo bruxaria para eu acabar com o meu companheiro, porque a fulana está dando mole, porque a fulana está tentando seduzir, não sei o quê. Vocês podem ter a certeza, pode não estar a acontecer aquilo naquele momento, porque é paranoia da vossa cabeça, mas com tanta força, com tanto alimento que vocês colocam nessa paranoia, ou seja, vocês alimentam tanto essa paranoia, vão catando, vão buscando, vão vibrando nessa paranoia, vocês podem ter a certeza. A pessoa vai encontrar uma outra e vai te trair. Porquê? Por causa da tua paranoia, porque estás insegura. Então, trabalha essa cabeça, pelo amor de Deus. Trabalha essa cabeça. Não pensem que eu estou sendo bruta a falar estas coisas, mas vocês têm que entender uma coisa. Eu já sou terapeuta há 7 ou há 8 anos, já nem sei bem, já é mais 8 anos do que 7, com certeza. E a quantidade de pessoas que eu já encontrei neste registro, olha, meu Deus, se eu tivesse uma moeda de 1 euro por cada pessoa que eu já atendi, que eu já trabalhei, todas estas questões, eu já estava milionária há muito tempo. Então, quem tem o 18, cuidado com a paranoia. Porque vocês atraem aquilo que vocês pensam. Não é intuição, é paranoia. Mas se vocês derem força à paranoia, a paranoia vai se tornar realidade. E não é a questão do outro, é vocês que estão a vibrar nessa insegurança, nesse medo. Entendem? É vocês. Vocês precisam de se trabalhar. Vocês precisam de superar a baixa autoestima, o medo, a paranoia. Tá? 20. Eu também não iria colocar aqui o 20, mas acabei por colocar aqui por uma razão. Eu já vou explicar qual é essa razão. Quando a gente tem o 20,
A gente tem muito aquela coisa assim, a missão do 20 é fazer diferente da família, é não cair nos mesmos erros da família. Então, se tu tens o 20 e se na tua família houve histórias de traição, independentemente se essas histórias foram divulgadas, ou seja, se tu sabes dessas histórias, não é? Por exemplo, o pai traiu a mãe traiu o pai, o avô traía a avó com não sei quantas mulheres, não é? Ou mesmo que sejam histórias de traição que ninguém falou, que ficou escondidas no sistema familiar. Se tu tens ouvinte, tu precisas ter atenção com isso. Porque se acontecer na tua vida alguma traição, ou seja, tu foste traída, ou tu traíste, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ou se tu tens um medo muito grande de tu seres traída, tu precisas trabalhar essa questão aí, tá bom? Que é para não repetires os mesmos erros da tua família. Agora, se na tua família não houve nada, tudo bem. Agora, se houve essas histórias, então tu precisas sempre de escolher caminhos diferentes da tua família. Caso contrário, existem possibilidades muito altas de traíres, tá? O último arquétipo é o 22. 22 ele é uma energia de liberdade, sem rótulos, é uma energia que não gosta muito de assumir compromissos, gosta de se sentir livre, gosta de ultrapassar os padrões na sociedade. Então, dependendo da pessoa, isto não é todas as pessoas, tá bem? A gente precisa de analisar toda a matriz e todo o contexto. Mas dependendo da pessoa com o arquétipo 22, essa pessoa pode não querer se casar, pode não querer criar assim compromissos, pode não querer seguir as regras da sociedade em relação a relacionamentos amorosos ou afetivos. Então, pode ser, olha, atenção, pode ser uma pessoa, por exemplo, que seja homossexual, bissexual, não é? Porque segue caminhos fora do padrão, certo? Pode ser também uma pessoa que não queira assumir compromissos no relacionamento, ou seja, não queira se casar, não queira dar o rótulo de namorado ou de namorada a alguém. Pode ser uma pessoa que traia, pode ser uma pessoa que se envolva com homens casados também. Então, assim, o 22 ele tem aqui muitos aspectos na questão dos relacionamentos. Mas basicamente o instinto dessa pessoa é não cair nos padrões da sociedade. Atenção, nós podemos ter arquétipos com o 22 que se casam. Né? Por exemplo, eu tenho 22 e sou casada, nunca traí o meu marido, mas o 22, por exemplo, fez com que eu me casasse com um homem mais velho do que eu. Nós temos 28 anos de diferença. Então, isso para a sociedade é um choque. Então, eu, de certa forma, estou a cumprir o 22, não é? De sair da caixinha. Estão entendendo? De sair do padrão. E muitas vezes, sair do padrão pode ser, em alguns casos, a traição. Ou então, por exemplo, poligamia. Acho que é assim que se fala, que é uma pessoa que é casada com duas ou três pessoas, por exemplo. Que uma pessoa como eu pode dizer, mas é traição. Uma outra pessoa pode concordar e pode dizer, o que importa é que sejam felizes. Não é? Então, o 22 ele tem uma nuance. Aliás, ele tem várias nuances dentro da parte dos relacionamentos afetivos. Portanto, o 22 ele traz toda essa questão de ser a diferença, de quebrar padrões. O 21 ele também tem um aspecto desse, mas o 21 tem outra questão, é por isso que eu não falei sobre isto neste vídeo, porque nós estamos aqui a falar sobre as energias da traição, certo? A gente não está aqui a falar sobre energias de homossexualidade, enfim, tá? Para a gente não entrar aí nisso. Até pode ser um tema para um outro vídeo, tá bom? Mas vamos ficar por aqui, tá? Porque eu sei que com este vídeo muitas cabeças já vão ferver. Então, pessoal, qual é o objetivo deste vídeo? O objetivo deste vídeo é vocês entenderem que se surge uma traição na vossa vida, ou seja, se alguém vos trai, se vocês traem, ou se vocês têm muito medo de traição, significa que dentro da vossa mente, no vosso inconsciente, existe alguma referência em relação a esses assuntos e essa referência precisa de ser trabalhada para vocês se manterem na vibração positiva
do arquétipo. Então, para vocês não atraírem esse tipo de situações para a vossa vida, por favor, nós precisamos de sair da energia da vítima. E a energia da vítima é o culpar o outro, o dizer que o outro é isto, que o outro é aquilo porque traiu. É, é se sentir em baixo, se sentir inferior porque tal pessoa nos fez isto, nos fez aquilo. Essa é a energia da vítima. A energia da consciência da pessoa consciente é: estou sofrendo, ok, sofri, dói, dói, mas o que é que a vida está a me ensinar com isto? Porque é que a vida me pôs esta pessoa no meu caminho? O que é que eu tenho que aprender com isto? E estes arquétipos todos que eu falei ao longo deste vídeo têm que realmente ver o que é que eu estou aprendendo com isto, o que é que a vida está-me a querer ensinar. Eu, em alguns arquétipos, já fui falando, já fui dizendo, por exemplo, o 6 é questão de autoestima, não colocar expectativas nos outros. O 8 é cumprir com a palavra. O 12, por exemplo, é não se sacrificar tanto, ser mais individual. O 20 é para olhar para a família, para não fazer igual, certo? Então, assim, estudem este vídeo mais do que uma vez. Eu sei que isto não é um vídeo fácil, mas eu também quero que vocês tenham cuidado, não é para vocês verem que a pessoa tem isto na matriz, então ela vai me trair e não me vou relacionar. Não, a pessoa pode estar numa vibração positiva destes arquétipos. Por exemplo, com o arquétipo 6, se for uma pessoa com uma alta autoestima, uma pessoa segura de si mesma, uma pessoa que tome decisões acertadas, ela não vai trair. Que ela já desenvolveu bem o arquétipo 6, mas vocês só vão saber isso conhecendo a pessoa. Então não é para vocês usarem este vídeo como desculpa para não se relacionarem, mas pelo contrário, para se relacionarem cada vez com mais consciência. Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me cá abaixo nos comentários o que é que vocês acharam. Sei que isto é um vídeo um bocado polémico, mas eu acho que é uma informação importante de nós sabermos, não é? Nós temos que ser adultos para lidar com estas coisas. Ahm, não se esqueçam então de subscrever ao canal, deixar o vosso like. Quem quiser fazer a pré-inscrição para o curso da Matriz do Destino tem também os links cá abaixo. E é isto, pessoal. Até ao próximo vídeo. Um beijinho muito grande.